Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Depois de muito tempo vou mostrar aqui um lançamento da Unity, um novo multímetro, dessa vez um multímetro de nível intermediário, baixo custo, com características excelentes, típicas da Unity. Vocês sabem que eu uso aqui o Unity UT61E Plus, que é um multímetro top, né, de 22.000 contagens e tudo mais, e excelente para bancada. E eles lançaram agora uma linha intermediária muito interessante, que supera em muito vários outros produtos de outros fabricantes, né? Esse daqui que eu vou mostrar é o UT60BT. Ele é um multímetro completo, com ótimas características, e além disso ele traz o recurso do Bluetooth, ou seja, você pode conectar no seu celular para fazer medidas de tendência, para gravar os valores que ele lê em qualquer uma das escalas, inclusive para controlá-lo remotamente, tá? Ele usa 3 pilhas palito, que ficam aqui, e as pilhas palito têm uma duração altíssima, ele tem um baixíssimo consumo e, segundo o fabricante, podem durar até 500 horas de uso. Então, baixo consumo para suas pilhas alcalinas, o que é interessantíssimo, né? Não são recarregáveis, mas são alcalinas e duram muito, ok? Então vamos lá. Basicamente ele é um True RMS, 10.000 contagens, o que é excelente para esse tipo de modelo. Escalas 1000 volts AC DC, 10 amperes AC DC, escala exclusiva de microampere com fusível resetável interno, o que é muito bacana, né? Você vai fazer uma monitoração de uma corrente baixíssima, sem grandes riscos. Ele tem um fusível, na verdade um sistema de proteção resetável nessa escala. Bem interessante. Temperatura até 1000 graus, resistência até 100 megaohms, capacitância até 10.000 microfarads e todas as outras escalas tradicionais. Continuidade, diodo, escala de frequência até 10 MHz e NCV, né, aquela medida sem contato, para verificar se há energia ou não. Tem backlight, tem função relativa, tem range manual ou automático, você pode selecionar, e tem proteções internas anti-burn, né, anti-queima, bem bacana. Bom, vamos lá, vamos ligar. Ele tem um display bem grande, a gente já pode observar aqui. Deixa eu ligar aqui o backlight. Dá para ver bem. Está em auto range, portanto ele está colocando lá milivolt, mas aqui em select eu posso trocar para AC ou DC, conforme a escala. Se eu for para a escala múltipla aqui, resistência, eu posso ir trocando resistência, teste de diodo, capacitância, continuidade. Ok? E voltamos para resistência. Em frequência, além de medir frequência, mede Duty Cycle também, tá? Que seria a próxima ali. Depois a temperatura em graus Celsius e Fahrenheit, a temperatura, e de para cá as escalas de corrente, sendo que a primeira microampere AC/DC e a segunda ampere e miliampere AC e DC, ok? Então vamos lá. O que ele acompanha? Ele, pelo custo baixo, ele não acompanha muita coisa, basicamente as pontas de prova, que parecem de boa qualidade, e o termopar para medidas de temperatura, ok? Não dá para colocar as pontas de prova, já fazemos algumas medidas, mas antes, deixa eu até colocar aqui, ele tem um aplicativo para Android, mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, está comemorando o seu 9º aniversário com várias promoções. Vale a pena dar uma conferida. Cupons a partir de $5 até $200, dependendo da ordem que você solicita. Preços diferenciados, inclusive não só para placas, mas também para os demais serviços que a PCBWay entrega. Entre eles, montagem de protótipos, placas especiais, projetos em impressão 3D, CNC e entre outros. Vale a pena conferir, vou deixar o link aqui. Voltando para o nosso vídeo. É o Unity Smart Measure. Tá? Você consegue baixar na Google Play, tá? Na Play Store. Você pode baixar tranquilamente para sincronizar o
multímetro, basta pressionar essa função aqui, select, que tem aqui o símbolo de Bluetooth, ok? Pressiona, ele está pareando, e aqui ele já apareceu que não está conectado, eu vou clicar em cima dele, e apareceu como connected. É instantâneo, né? Como ele está na escala de resistência, ele está aqui, ó, indicando resistência infinita, ok. Vou juntar as pontas aqui, ele foi lá a 0, indicou 0 aqui, na mesma hora, no meu celular. Abri aqui, vai indicar infinito, foi a infinito. Além dessa medida numérica e gráfica, ele tem também uma opção de fazer uma comparação de valores. Você aperta aqui comparação e coloca aqui os valores máximos e mínimos para você fazer limites. Vou desligar a comparação. E também tem o chart, né, que fica evoluindo o valor com o tempo. Ele vai mostrar um gráfico aqui que varia com o tempo, conforme a variação do valor que você está medindo. O interessante é que você pode capturar isso daí, gravar isso daqui, gravar esse valor. Isso é interessantíssimo para fazer uma monitoração, por exemplo, numa rede elétrica, ou em algum ambiente que tenha alguma dessas grandezas que fique variando com o tempo. Aí você verifica qual o grau de variação, que valores ele teve, né, durante aquele período que você ficou mapeando e gravando aqui. Esse é o principal recurso para mim da questão de ter uma conexão com o celular. Não é um recurso de luxo do tipo, isso eu não vou usar nunca, isso é frescura, eu posso ver o valor ali. Não, não é para isso. É para tratamento dos dados. Ou seja, você, além de poder monitorar em tempo real, você pode guardar essas informações, gravar as informações com o passar do tempo e verificar as variações que elas têm em qualquer escala. Além de poder trabalhar também diretamente. Por exemplo, se eu colocar aqui em tensão, ele foi para tensão. Ele botou o gráfico aqui porque foi a variação de entrada ali do sinal. Uma opção, por exemplo, é você também fazer o controle daqui remotamente, né? Você vem aqui, ele aparece aqui os botões do multímetro. Eu posso trocar, por exemplo, aqui no Select para AC True RMS, e aí mudou lá também. E voltar para o DC. Por exemplo, ou ligar o modo relativo, ou entrar em alguma outra função. Ok? E aqui a gente volta para a tela original. Então, bem bacana isso daqui, né? Vamos fazer uma medida aqui de tensão. Vou ligar aqui a fonte. Vamos botar e acompanhar a medição. Vou colocar aqui a minha fonte. Vamos começar aqui com 10 volts. Ok, 10 volts. Olha lá. 9997. Vamos a 20 volts. Ok, 30, 40, 50, 60 volts, 59,99 na fonte e nos medidores, está preciso, ó, 59 para 60, cravadinho, ok? Desligando aqui a fonte, vamos fazer algumas medidas agora para verificar a precisão dele, ok? Vamos lá, pessoal, medida de resistência padrão, resistência de precisão aqui de 7.49 kΩ, 7.4975 kΩ, medida de resistência, vou selecionar aqui resistência, ok, vamos medir então o valor padrão, 7.497, padrão Unity mesmo, 7.498 é cravado o valor desse standard aqui, ó, 7.4975, o que arredondando esse 5 do 7 vira 8. Ele mediu exatamente o valor do padrão standard aqui. Vou colocar novamente aqui para a gente garantir que não tenha erro. É isso mesmo. Muito bom. São raros os que acertam na mosca, cravado assim. Já a capacitância não creio que tenha essa precisão, sempre dá alguma diferençazinha. Vamos botar aqui em capacitância. O capacitância dele é 39.571. 39.571. Vamos lá, 39.99, sempre um pouquinho acima, né? Padrão, 40 nano. Um pouquinho acima, mas dentro da tolerância, ok? Tudo bem. Agora, a tensão padrão, a gente mediu aquelas tensões um pouco maiores. Vamos colocar aqui em tensão DC e colocar o standard
de tensão aqui, de tensões baixas, né? 2,5, 5. Vamos começar com 2,5. 2,5. Agora vamos para 5. Ok, 5.005. 7,5 e 10. Muito bom. Olha, não é menos do que eu esperaria desse tipo de equipamento aqui, né? Tem algumas marcas no mercado que a gente sabe que eles trabalham bastante para ter precisão nos equipamentos, né? Não é um simples multímetro, é um multímetro que realmente vai te dar uma precisão, um valor garantido, por um custo interessante, né? Já tem outros que você não tem essa precisão tão grande, e mede qualquer coisa, dá uma diferença muito grande, não podemos garantir. Felizmente, os que a gente tem testado aqui nunca são totalmente fora, acima da tolerância, nada disso. Mas tem uns mais precisos do que outros, isso é fato, né? Principalmente dessas marcas mais consagradas aqui, como a Unity. Então, esse aqui está fazendo o seu papel. Vamos medir agora frequência, explorar um pouquinho essa escala aqui, que a gente pouco explora, depois a gente mede AC também, ok? Vamos lá, botei aqui em frequência, vou ligar meu gerador. Bom, tá lá, liguei meu gerador, quer dizer, não liguei o gerador, apenas conectei ele aqui, ó. O que acontece é que ele está captando 60 Hz da rede elétrica, porque não tem sinal nenhum, então virou uma antena aqui. Como a gente tem muito equipamento aqui ligado, ele está captando 60 Hz aqui, está até mostrando aqui também, né? Interessante. Agora eu vou ligar, assim que eu ligar vai entrar o sinal de 1 kHz, ele vai matar esses 60 Hz. Liguei. 1 kHz. Cravado. Bom, ele informa que vai até 10 MHz. Vamos pular isso rapidamente então. Vamos botar aqui 100 kHz. 100 kHz. Ok, 100 kHz. Agora vamos botar 1 MHz. 1 MHz. Tá. Interessante, hein? 5 MHz. Eu gosto muito desses frequencímetros, né? Eles estão conseguindo 5 MHz, 5.003 e 10 MHz. 10 MHz. Agora, aquele teste padrão de a gente tentar ir um pouco acima para ver se ele mede, né? 15 MHz. Mediu 20 MHz. A questão é que a gente só tem 2 dígitos, né? Além da vírgula. 20 MHz. Cravado. 30 MHz. 30 MHz não mediu. Não mediu. 25 MHz, talvez? 25 MHz mediu. Ok. Então, tá excelente, né? Até 10 MHz. Agora, o bom é medir as frequências menores, né? Na faixa de kHz, porque a gente consegue ter um pouco mais de dígitos aqui na avaliação, tá? Na medida, que é bem interessante. Ok? E a gente pode selecionar aqui também. Vamos lá. O Duty Cycle. Olha lá. 49,9%, 50% aproximadamente. Só para pressionar Select aqui que ele muda para o Duty Cycle. Voltei para a frequência. Tá? Isso totalmente fora aqui. Vamos botar para 1 kHz. Olha lá. 1 kHz. Quer ver o Duty Cycle? Pressiona Select. 50,04. Tira de novo 1.000 kHz. Ok? Vamos botar uma frequência mais baixa aqui, 125 Hz. Olha lá, 125.0 Hz. Muito bom. Aprovado aí o nosso frequencímetro. Voltando agora rapidamente na nossa escala múltipla aqui, vamos na escala de... A primeira escala que aparece já é a escala de continuidade, né? Vamos ver aqui. Ok, tem uma boa rapidez aqui em continuidade, sem problemas. E vamos na escala de temperatura. A escala de temperatura a gente usa... Ele não tem sensor para medida de temperatura no ambiente quando você não coloca o sensor tipo K, como alguns modelos têm, né, que mostra o ambiente quando você não bota sensor nenhum. Esse aqui não está mostrando nada. Nós vamos botar agora o sensor que acompanha ele. Tá? E ver a temperatura ambiente aqui. Quanto está? Está na casa dos 20 e tantos graus aqui hoje. Vamos lá, isso aí, 28. Olha lá, 28 graus, mostrando aqui também, baixando agora para 27. Ok, vamos botar o chart aqui, ó.
27 cravado. Agora eu vou esquentar aqui com o dedo a ponta do sensor. Subiu rapidamente para 34, 35. Ainda bem que subiu, né? Estou botando aqui, ó, medindo a minha temperatura. Vou soltar. Aí tá baixando gradativamente, que vai esfriando lentamente aqui. E o gráfico indicando ali a queda junto com a descida da temperatura. Isso vale para qualquer função, tá, pessoal? Para qualquer função. Tensão, corrente, o que você medir nele, você pode usar os recursos gráficos e de gravação. Tá? Ok? Vamos medir tensão AC agora. Bom, pessoal, para fins de comparação, vamos fazer o teste aqui da tensão AC com o meu Variac. Então, eu já liguei o Variac, né? Então está no mínimo aqui, está mostrando 146.8 milivolts aqui, 146.8.9. Esse aqui, na verdade, é o espelho desse, então vai ser igual. E botei o 61E Plus aqui para a gente medir junto, tá? Então está medindo praticamente o mesmo valor. Vamos aumentando aqui a tensão AC. Tá? Tô botando 30 volts agora. Então tem 30.64, 65, 30.63, 66, ó, variando bem juntinho, mesmo valor aproximadamente. Agora vamos botar aqui perto de 100 volts. Ok. 100 volts, 102, né? Não, 100 volts. 100.3, 100.3, 100.2, 7. Esse aqui tem dígito a mais, esse aqui tem mais contagens, com certeza. Embora 10.000 contagens já seja um número bastante interessante, né, para se ter na bancada. Vamos aumentar mais um pouquinho, vamos até o fundo de escala, em torno de 150 volts. Olha lá, 150, 151, 151, 151. Batendo muito bem. Então a medida AC dele é precisa, bate com o Unity 61E e reproduz aqui em tempo real. E olha aqui o gráfico, né? Se você não quiser o gráfico aqui, você pode tirar, ele vai ficar com esse ponteirinho aqui, né, mexendo, né? Essa é uma indicação como se fosse um valor analógico aqui para ele, tá? Vamos zerar ele aqui, olha lá, vou diminuir, aí diminuir lá também, tá? Lembrando que o comparison aqui, a comparação, você diz a faixa que essa tensão tem que estar, e se ela estiver dentro dessa faixa, no caso aqui está mínimo 0, máximo 999.9, então vai passar sempre, por isso que está aqui PES. Mas se você pode configurar esse valor aqui e falar, olha, o máximo 51, mínimo 49, pronto. O que sair ali, ele vai dar um alarme e vai registrar que ele passou dos limites que você estabeleceu. Eu liguei minha carga eletrônica aqui, a fonte está gerando 10 volts, eu vou colocar 1 ampere. Pode dar uma pequena diferença aqui por causa da fiação, vamos ver quanto é que ela mede. Vou ligar agora aqui a carga. Ok, 999.2 mA, está coerente com 1 ampere que eu estou colocando na carga, porque tem aqui a perda na fiação. Vou colocar um pouco mais agora, 5 amperes, e vou ligar. 5 amperes, 5.004, 005, ok. Medindo aqui, até um pouquinho acima, mas está medindo bem. Bom, pessoal, além disso, como eu já falei, tem a função relativa, que é para você zerar a ponta de prova quando você vai fazer uma medida de resistência muito baixa. Isso é bastante interessante. E hold, para você segurar a medida que está apresentando ali. São os que eu não comentei aqui. E o NCV, que é aquela medida sem contato, esse daqui tem uma questão interessante. Eu já mostrei aqui várias vezes, né? Você aproxima da tomada, de uma fiação, e ele dá um alarme luminoso e sonoro de que tem presença de energia ali. O NCV aqui tem uma função interessante, low e high. No low é para você testar sinais que em tese são mais fracos. Não estou mais distante, tem uma parede grossa na frente, ou cabeamento com muitas capas, isso pode diminuir a sensibilidade. Então você bota em low para sinais fracos, ou troca aqui para high, para você quando você tem um campo muito intenso e você precisa de menos sensibilidade, ok? Então você pode optar. E o sensor fica nesta lateral aqui. É só aproximar aqui da região que você está medindo para ele indicar e funciona. O resto funciona igual aos demais. Não tem função live, né? Que é aquela função de detectar fase. É uma das funções que ele não tem.
Mas no geral, eu achei bem bacana por ser um multímetro Bluetooth. Salvo engano, esse daqui é o terceiro multímetro Bluetooth que eu mostro aqui. Eu desliguei, ele pede para confirmar que eu desconectei aqui do celular. Eu digo que sim. Tá? E ele sai e espera. Se eu ligar, ó, ele já dá uma procurada aqui se tem algum modelo desses aqui que são os que tem Bluetooth na área. Vou ligar aqui o Bluetooth. Aí ele já diz, olha, encontrei esse aqui, quer conectar? Aí você sim. E aí ele faz a conexão e pronto, já está linkado. Muito fácil de usar. Tá? Esse, como eu já falei, esse aqui acho que é o terceiro modelo com esse recurso, que é interessante para várias aplicações. Não é só um recurso a mais, não. É um recurso útil, realmente. Ok? Lembrando que ele é categoria 3 para 600 volts, categoria 2 para 1000 volts, fusível de proteção na escala de 10 amperes até 10 amperes máximo, né? E medidas de PTC, aquelas medidas que a gente faz para testar sensores de temperatura concorrente na escala de microamperes até 1000 microamperes máximo. Que é interessante fazer medidas de sensores aqui por medida de corrente. Muito útil também nas áreas de controle industrial. Ok, pessoal? Tem um pezinho aqui, é muito bem acabado, emborrachado, local para fixação das pontas de prova também. Bom, é isso aí que eu queria mostrar. Unity UT60BT, esse BT é de Bluetooth. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma olhada. Preço bem interessante, bem em conta com relação ao que ele oferece. É um equipamento bem bacana. Lembra muito alguns modelos da Fluke, tá? O design dele, o tipo de robustez e a precisão. Ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.